abençoe a cada um. Amém? Da última vez que estive aqui na igreja de Pedreira foi lá na casa do irmão Zé. E me lembro que quando terminou o culto nós ficamos cantando, né? A irmã Vanessa, as meninas ainda eram crianças. A Miriam acho que estava aprendendo a cantar, a tocar, né? Nós ficamos cantando várias horas ali, né? E são coisas que nos marcam, né? Momentos da nossa juventude que nos marcam. E quem diria, né? Passados os anos, aqui estamos nós. E graças a Deus que é como se estivéssemos da mesma forma, né? Posicionados naquilo que é correto. Passou o tempo e o que aconteceu foi melhorar, né? Hoje já são moças, temos um salão próprio aqui na igreja, para a igreja de Pedreira, bastante irmãos, isso é muito bom, resultado de orações. Quando o pastor Wesley me comunicou, eu disse para ele, mas não tem sentido, né? Eu saí de Americana, lá tem o irmão Gessé, o que eu vou fazer lá? Mas aí não teve como correr, né? Veio uma nota, você vai, o pastor está sabendo. E aí mandou um áudio, o irmão Gessé, o irmão Danilo vai estar aí. Quando eu vi já estava todas essas mensagens no celular. Mas não é fácil, né? Não é medo. O profeta diz nesta mensagem, nós vamos meditar nessa mensagem que nós lemos domingo, que o medo não deve pertencer a nós, não deve estar em nosso meio. Mas quando se diz pregar, é um temor que tem dentro que não tem explicação, né? Eu disse para o pastor Wesley que às vezes, conversando com os irmãos, né? Meu sogro disse que se ele não pregar, ficar sem pregar durante 3 dias, ele explode. É porque ouve muito, lê muito, então tem que pregar. O irmão Anderson falando que quando vai pregar ele sente uma emoção. Eu falei, pastor Wesley, eu não estou sentindo nada disso por enquanto, a vontade é de correr. Ele falou, irmão, só vai, só vai. E aqui estamos nós. Nós vamos ler a escritura, a mesma que foi dessa mensagem, que nós lemos domingo, São Mateus capítulo 8, versículo 23. Está logo após, né? Tem um hino. São Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, ó Pai, não temos nada a oferecer a este povo, Senhor, senão a sua palavra, a mensagem do Elias, o 7º anjo, filho do homem, ó Pai.
Seja conosco nessa noite, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, que cada um receba aquilo que veio buscar, ó Senhor, através de Sua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vamos ouvir o hino. Jesus fez a promessa que conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crer, Ele falou assim. Caem os montes e os homens, mas Sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Amém. Deus abençoe, irmão Estevão, irmã Ana Laura. Cantou o hino Poderoso Ele é. Aqui nessa mensagem, começando no parágrafo 115, se você tem a mensagem aí, né, que nós vemos domingo, você pode ir acompanhando. Nós vamos decorrer nela. O profeta começa dizendo: você vai ao médico, ele dirá: bem, sinto muito em lhe dizer, mas você tem câncer. Bem rapidamente, isso é tudo. Ele está morto, o paciente. Só com a notícia a pessoa já morre, né? As células começam a morrer. Isso é tudo que há, ou eles se foram. Os médicos disseram: bem, isso é paralisia, você não pode, isso é leucemia, bem rápido, eles estão mortos. Então vem, o medo se instala, certo, mas não deveria. Quem é este que fez a promessa? Para que estamos vivendo? Olha essas perguntas que o profeta faz. Primeiro ele diz assim, o medo se instala, mas não deveria. Só com a notícia da pessoa ir ao médico e ouvir: você tem câncer, a pessoa já começa a morrer ali, porque o medo se instala. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, às vezes nos atrapalha. Nós estávamos falando ali com os jovens, na sala dos jovens,
E essas pessoas que estudam o comportamento do humano, eles dizem que os primeiros 40 minutos, os primeiros minutos do seu dia, ele vai definir como vai ser o restante do seu dia. E nós falando ali para eles, às vezes não, sempre nós temos um culto no domingo à noite muito abençoado, um culto de fé, de encorajamento, e direcionando aos jovens. Às vezes o pastor fala, nós demos esse exemplo em Americana, você pode comprar o seu apartamento, você pode comprar a sua casa, e a sua fé se agarra nisso. Eu posso comprar o meu apartamento, eu posso comprar a minha casa, e você vai regozijando. Você pode ter o seu emprego, a sua empresa pode ter sucesso, e você vai com aquilo para sua casa crendo, eu creio, Senhor. Mas aí o jovem, não só o jovem, mas a todos nós, às vezes nos primeiros minutos do dia, nós pegamos o nosso celular e vamos ver as notícias. Ou então nós entramos em um grupo de WhatsApp, lá estão as notícias. E lá começa a dizer assim, o governo, você já sabe, está roubando, está desviando, está quebrado. A sua fé já dá uma desmorecida. A empresa tal começou a mandar embora. Pronto. O restante do seu dia, que nós saímos do culto lá, não, eu vou conseguir, nós já vamos trabalhar assim, acho que não vai dar para comprar não, porque o governo está ruim, porque as empresas estão começando a mandar embora. Isso é um erro, uma grande falha da nossa parte, porque nós não dependemos de governo para ter as coisas, nós não temos que olhar para governo, e é um erro, piorou aqui, irmão, perdão, é um erro também quando nós olhamos e falamos assim, o governo está indo bem o governo, as empresas estão contratando, então agora eu vou comprar o meu apartamento. Estamos fadados a errar. Agora, quando nós recebemos aquela unção, aquela fé no culto, e nos primeiros minutos dos nossos dias, nós vamos ler a Bíblia, ouvir um programa de rádio. Estava vendo aqui, olha uma notícia boa para nós. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela deu tudo o que tinha nos médicos, mas foi a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz
e ser curada deste mal. Você ler uma notícia dessa quando você inicia o seu dia? Nós, quando lemos uma notícia dessa, isso é continuidade dos cultos, isso é continuidade daquilo que nós estamos ouvindo. A nossa fé, ela ganha robustez. E aí você diz, estou precisando, Senhor, de um carro melhor para mim aos cultos, para mim aos encontros. E às vezes o orçamento está apertado, vai dar para pagar na conta a parcela. Mas você põe fé naquilo, vai lá e adquire aquele bem. Irmãos, se você fizer isso por fé, você pode ter certeza que você vai chegar até o último boleto honrando todas as parcelas. Às vezes você vai ver que as pessoas estão sendo mandadas embora, o governo está quebrando, o país quebrando, nação quebrando, o mundo falindo, mas todo mês você vai ter o dinheiro para honrar as suas contas. É porque a sua fé está firmada nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós olhamos para o governo, as notícias dos outros, a nossa fé tende a declinar. E quando você olha e fala assim, o governo está bem, isso não é fé, isso é momentâneo. Não há governo bem, não há nação bem. Há um povo cheio do Espírito Santo, com a mensagem de um profeta que veio restaurar todas as coisas. Esses sim estão bens. É muito bom nós podermos começar o nosso dia com um programa de rádio do pastor Joaquim Gonçalves Silva. É ou não é? E para que nós vamos atrás de outras coisas? Para definhar a nossa fé. Às vezes nós chegamos perto das pessoas, você viu lá? A mãe que matou, o pai que... Misericórdia, irmão. Chega a dar uma bola, um aperto no estômago, ouvir umas coisas dessa. Como que nós vamos atrás disso? Nós temos que ir atrás de coisas que vivificam a nossa alma. E o profeta vem e diz aqui no parágrafo 116. Olha as perguntas que o profeta fez para que nós possamos fazer isso diariamente quando vocês tiverem problema. Quando vier um problema, você vai lá e refaz essas perguntas aqui, ó. Quem é este que fez a promessa? Para que estamos vivendo? Porque somos a igreja do Deus vivo? Porque somos cheios do Espírito Santo? Para lembrar na hora da angústia que Ele ainda está aqui. Ele estabiliza as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está conosco do mesmo jeito. Ele pode estar descansando alguns momentos entre reuniões, mas Ele ainda está do mesmo jeito. E quando o problema se instala e a fé nele está conosco, isso é. Irmão, vou tentar erguer um pouquinho, se der a microfonia, o senhor abaixa aí. Aí, ficou bom. Quando eles estavam naquele barco, num primeiro momento, eles tentaram usar das suas habilidades para controlar aquele barco. E isso acontece conosco diariamente. Às vezes nós estamos em um problema em que nós procuramos as nossas habilidades para tentar resolver. É claro, nós temos que fazer a nossa parte. Mas há problemas que não é as nossas habilidades. Se eles continuassem com as suas habilidades, está escrito aqui, grandes ondas. As ondas estavam cobrindo o mar. Vamos ler aqui como está para ficar bem frisado. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Agora você imagine você num barco e o barco está sendo coberto pelas ondas. E eles estavam ali tentando, labutando. Vamos controlar, vamos tirar a água desse barco. E às vezes você está em um problema e você está lá. Deus está querendo dizer assim, ó, me acorda, rapaz, me acorda que eu estou no barco. Nós acabamos de ler aqui, ó.
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está do mesmo jeito. Às vezes ele está descansando entre uma reunião e outra, mas ele está no seu barco. Ele está na sua casa para controlar. A única coisa que ele quer de nós é que nós o chamamos. E aí quando você diz assim, eu já tentei todas as minhas habilidades, já fiz tudo o que eu podia, e não está resolvendo, o barco vai afundar. E aí você se ajoelha no chão e diz, Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está no meu barco. Senhor, aquelas perguntas lá que dizia, quem é este que fez a promessa? Foi o Senhor que fez a promessa. Por que estamos vivendo? Porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, porque somos a igreja do Deus vivo, o Senhor escolheu, eu não pedi, Senhor. E porque estamos cheios do Espírito Santo, é para nessas horas nós chamar Ele no nosso barco e Ele entrar em cena a seu favor. E quando nós saímos de cena, você vê que as ondas se acalmam. Aquilo que nós parecíamos impossível, você vê acontecer sem explicação. Às vezes você está com um processo na justiça, e aí quando vem uma notícia lá, mudou o juiz. Ai meu Deus, vai começar o processo tudo de novo? Já estou há 2 anos esperando esse processo sair? Não, irmão. Às vezes Deus está colocando um anjo lá, e agora que Ele vai pegar o seu processo e vai levar à tona para um julgamento. É ali que vai finalizar aquele processo, você vai ficar em paz disso aí. Nós temos que crer que Ele está no nosso barco. O dia que você se esquecer, o dia que nós nos esquecermos que Jesus está no barco, o barco vai afundar. O dia que nós, pai de família, esquecermos que Ele está no nosso barco, a nossa família vai afundar, vai tudo por água abaixo. Mas enquanto você estiver ajoelhando no seu quarto e dizendo, Jesus, fica acordado no meu barco, Senhor, as ondas são altas, são grandes, ó Pai, mas eu tenho fé em Ti, ó Senhor, que o Senhor pode resolver esse problema. Ei, irmão, se você tiver fé sincera naquilo que você está falando, não há onda que possa derrubar o seu barco. As ondas nunca vão acabar por um cristão. Um cristão é prova sobre prova, luta sobre luta. É ou não é? Não tem jeito, irmão. Sabe por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. Aqui é terra estranha. Quando você pisa o pé na rua e sai andando, você tem que pedir a Deus misericórdia. Nós estamos no fim, é o final de tudo. Mas você pode ter certeza que enquanto você manter Jesus acordado no seu barco, vindo nos cultos, culto de oração, culto de pregação da palavra, quando pode, vamos lá em Campinas, vamos passar o dia, vamos para os encontros, gente, vamos para os encontros que está acabando, e você vai lá, é sofrido, o corpo cansa, mas a sua alma volta cheia do Espírito Santo. Enquanto você estiver fazendo isso, lutando, pode ter certeza, nós vamos atravessar no meio das ondas, no meio dos nossos problemas, e vamos chegar ao nosso porto seguro. Isso é a nossa fé não pode esmurecer. É igual a pessoa quando está lá no gelo. Se tiver no gelo, começa a dar hipotermia. Se você dormir, você morre. Às vezes tem que dizer para o seu amigo, ó, acorda, não dorme. Essas pessoas que ficam no gelo, dizem, eles batem na cara, acorda. Se você dormir, o seu corpo para e você morre. Assim somos nós. Às vezes você falta um culto, está normal. Daqui a pouco nós faltamos um outro. Está começando a ficar mais normal ainda. Daqui a pouco, para você num culto, parece ser anormal. Meu Deus, hoje eu estou indo no culto. Se você não acordar, você vai congelando, seu sangue para e você morre. É assim conosco a nossa fé. Nós temos que alimentar. Nosso pastor imprimiu e colocou lá a leitura, né? O plano de leitura. Irmãos, isso é uma bênção. Às vezes você está com sono, está cansado, deixou para ler à noite, mas você fica lá mesmo que cochilando. Eu preciso, Senhor. E às vezes um versículo
Você lê 3 capítulos, às vezes um versículo é que vai te erguer novamente. Aquele dia foi massacrado, problema. Mas um versículo que você leu daqueles 3 capítulos, aquilo que você fala, não, Jesus está no meu barco, não vai ser isso que vai me derrubar não. Aquele problema no trabalho lá, quem que é aquele problema para me enfrentar? E aí você vai, trabalha, honesto, animado. É diferente as coisas quando nós mantemos a nossa fé alimentada. E o profeta continua dizendo aqui, olha só. Então o medo, falando sobre o medo, se instala. E quando o medo se instala, então realmente temos problemas. Então o medo se instala. E quando o medo se instala, então realmente temos problemas. Irmãos, não vamos deixar isso nos pegar. Não tenha medo. No parágrafo 125, o profeta diz, 125 ao 127, não temos nenhum poder, mas temos autoridade. O diabo, ele também não tem nenhum poder. O único poder que ele tem é fazer você descrer das promessas. A única coisa que ele pode fazer, ele não pode te dar nada, ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Ele não pode pôr medo, lobisomem, não pode fazer nada disso. Mas uma coisa ele pode, é tentar te fazer descrer daquilo que você tem. E se dermos brecha, ele está todo instante querendo entrar e fazer isso. Ele fez isso com o nosso profeta. Quando sua filha e sua esposa estavam morrendo na enchente, a sua esposa faleceu. E logo veio a notícia, a sua filha também está ruim. E sua filha faleceu. Lá vem ele, tentando o profeta. Cadê o seu Deus? Você já curou tanto. Ele não vai curar a sua filha? Quem sabe disso? Você já ressuscitou. Ele não vai ressuscitar a sua filha que você tanto ama? Olha aqui a armadilha. O profeta, num primeiro momento, deu uma desmorecida, mas aquilo foi descendo, descendo, e quando chegou ao seu coração, ele diz que saiu algo lá de dentro e diz: vai-te, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Ele é criador de todas as coisas, ele dá e tira quando ele quer. A única coisa que Satanás pode fazer é isso. É te fazer descrer daquilo que você tem. Nós temos poder? Não, mas nós temos autoridade. Eu não tenho poder, alguém disse. Você tem algum poder? Não, mas tenho autoridade. Isso mesmo. Pegue um pequeno policial de pé aqui. Ele usa o uniforme. Seu chapéu é grande demais para ele. Fica caído sobre as orelhas. Ele não tem poder para impedir nada. Isso é, deixa ele sair lá como um homem, sem essa autoridade de ser um policial, e entrar na frente de uma carreta lá no meio da rodovia e erguer a mão dele para ver o que acontece. Sobra nada, passa por cima. Vai nós lá que não temos a autoridade de um policial, estica a mão lá na avenida lá para ver se para. Ninguém para. Mas deixe-o sair aqui em um carro indo pela rua, com um motor de 300 cavalos de potência,
e deixe-o levantar a mão. Observe os freios deles deslizarem. Por quê? Ele não tem nenhum poder, mas ele tem autoridade. Ô irmãos, o profeta diz aqui no começo, nós lemos, às vezes a pessoa já morre com a notícia lá no consultório, né? Você tem isso, pronto, já desvaneceu e morreu, começa a morrer. Mas quando é um cristão, essa autoridade entra em cena. O médico dá uma notícia, você tem isso. Você diz, ô doutor, meu Deus é maior, Ele é criador de todas as coisas. Se for a hora de eu ir, eu vou. Mas se não for a hora de eu ir, você pode ter certeza, eu não irei. A sua autoridade entra em cena e freia aquela doença. É isso que Deus quer de nós. E quando um homem ou uma mulher é atingido com o batismo do Espírito Santo, ele não pode ser capaz de ler o seu nome em letras garrafais, com alguma educação, mas ele tem a autoridade de Deus. Ele é um filho de Deus. Deixe-o assumir sua autoridade e ele se levantar e dizer, pare, e as rodas de Satanás deslizarão, os freios acionarão, algo acontecerá, porque ele recebeu a autoridade do Espírito Santo. Ei, irmão, como é bom isso, em meu nome expulsarão demônios. Vamos fazer uso dessa autoridade. Deus não quer nos ver de cabeça baixa, tristes, magoados, desanimados. Veja você que é um pai, você que é uma mãe. Quando você vê seu filho triste, você fica triste com ele. Às vezes a criança cai e começa a chorar, quase que a gente chora junto. É uma dor que nós sentimos. Agora imagine Deus, que nos criou, que deu o seu sangue a seu favor, para que você estivesse aqui. Imagine como que Ele fica, quando Ele nos vê triste, desanimado. Às vezes Ele olha, meu Deus, Ele já está vendo lá na frente, bodas do Cordeiro, milênio, eternidade. Meu filho, por que você está triste? Anima, meu filho, anima. Ele pode ver lá na frente, e aquilo entra no seu coração, e aquela tristeza vai embora. O Espírito se alegra em ver-nos felizes, alegres. Ele não gosta de ver nós tristes, desanimados. Ele não gosta de ver quando fala assim, vamos para o culto. Mas de novo, está tão quente. Ele se entristece. Mas quando diz tem culto e você fica animado, graças a Deus, mais um dia de culto, o poder ver os meus irmãos, ouvir da palavra, ele se alegra. Isso traz cura, isso traz libertação para os nossos lares. Quando a tristeza chegar, comecemos a assoviar um hino, comecemos a mudar aquele ambiente. Às vezes nós chegamos no trabalho,
Querendo ou não, o trabalho é a nossa segunda casa. Nós passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. E às vezes você chega, aquele ambiente perturbado, o chefe não está bom, um falando mal, outro reclamando, e você chega, se ajoelha ali no banheiro, em algo reservado, e você ora por aquele ambiente. As pessoas notam que há algo diferente. Deus se alegra em ver você feliz em um ambiente conturbado. Satanás, ele gosta disso, ele gosta de ver perturbação, ele gosta de ver alvoroço. Mas quando um cristão chega com essa autoridade, você sai de sua casa e diz assim: Senhor, aonde eu colocar os meus pés, aquilo que eu for ouvir, aquilo que eu for falar, aquilo que eu for pensar, aquilo que eu for ver, Senhor, que o Senhor esteja nisso, o Senhor seja o primeiro. Ó, irmãos, as coisas serão diferentes para nós, o nosso ambiente será diferente, o nosso ao redor será diferente, nós seremos mais alegres, mais felizes, mais agradecidos pelo que Ele tem dado a nós. O Espírito irá se alegrar de nós, Ele estará feliz de nós. O profeta diz que cada um de nós tem um anjo que está ao nosso redor. Às vezes aquele anjo está te dando bênção, bênção, e que nós só estamos ali tristes, reclamando, desanimado. Aquele anjo se entristece. Assim como nós ofendemos a outra pessoa, o profeta diz, você ofende até mesmo uma criança, você ofende o anjo daquela criança. Ô irmão, e às vezes não é outro que está vindo falar com a gente, e nós estamos chateando o anjo, às vezes nós mesmos estamos chateando o anjo com os nossos comportamentos. Mas quando nós tomamos uma postura de autoridade, e vem lá uma notícia ruim, você ergue a sua mão, e os freios de Satanás, como está escrito, começa a derrapar, você para aquele espírito, o anjo, quem sabe, cutuca um do outro lá e fala assim: olha ele está vencendo, ele está chamando Jesus do seu dia, ele está chamando Jesus do seu trabalho. O anjo se alegra. E parece que quando isso entra no nosso coração, parece que nós começamos a pisar fortes. Nós começamos a dar passos firmes. Não há nada que vai fazer te desanimar, te fazer descrer da sua eleição, te fazer descrer da sua cura. Mas o medo, ele está sempre ao nosso redor. Esse negócio agora de dengue, né? Dengue. Não pode ver. Às vezes é um marimbondo. Ai, meu Deus do céu, o mosquito da dengue, vou morrer. É incrível. A pessoa já testifica a sua morte, né? Sem saber o que é. Aí você olha, é o marimbondo. Acorda, rapaz, você está dormindo. Às vezes o mosquito nem picou, mas os sintomas já começam na pessoa e mata ela. Que ela está testificando: me picou, vou morrer. Nós temos que fazer a nossa parte. Citando isso como exemplo. Se diz lá, não deixe água parada, não vamos deixar. Mas não é por causa disso que nós vamos ficar com medo de ir para o trabalho, sair para vir na igreja, resolver. Não é isso que vai segurar um cristão. Você ora quando você sai de casa: Senhor, estamos saindo com saúde, que nós possamos voltar com saúde, guarda-nos, ó Pai. Às vezes aquele mosquito, ele vai te trombar na rua, vai te picar na rua, mas o seu corpo, as suas células, a sua fé já está imune àquilo ali, aquilo não vai te fazer mal nenhum. A autoridade já foi acionada dentro de você e você ergueu a mão para Satanás. Às vezes você está dirigindo um carro, vem lá para bater em você, esse uso da autoridade desvia aquele carro, você nem viu que aquele carro ia te bater.
seu anjo te guardando, seu anjo te protegendo, mas porque você está em espírito de oração, ligado com Deus. Você não deixou o medo se instaurar. É isso que Ele quer de nós. Veja Davi. Se fosse olhar pelos tamanhos, pelos treinamentos, pelas forças, vocês acham que Davi, se ele fosse olhar para ele mesmo, vocês acham que o medo não teria entrado? Saul era muito maior do que Davi. Saul era treinado de guerra. Eu tenho certeza que havia muitos outros homens ali treinados de guerra. Mas o que aconteceu? Deixou o medo se instaurar. E aquele gigante afrontava o Deus de Israel, afrontava o povo de Deus. E todos eles com medo, olhando para o tamanho daquele homem, comparando o tamanho daquele homem com o seu próprio tamanho. Irmãos, se nós formos olhar, se você for parar agora e meditar por 1 minuto, tudo que você já venceu na sua vida para estar aqui, se você for olhar para trás, e você vê aonde você está hoje, você pode ter certeza que você vai mudar o seu conceito sobre si próprio. Porque às vezes nós sempre achamos que nós não somos nada. Humanamente falando, sim. Mas naquilo que se diz a alma, não. Se você for olhar para tudo que você já passou, você vai dizer assim, olha, o meu comportamento aqui foi igual ao de Davi. Você sabe por quê? Porque quando Davi chegou e olhou aquele gigante, Davi não olhou o tamanho dele e comparou com o seu tamanho. Davi olhou para aquele gigante e comparou com o tamanho de Deus. Falou, esse gigante não é nada. Olha o tamanho do meu Deus. Quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus de Israel? Eu vou lá. Deixa comigo. Tentaram arrumar uma armadura para ele ali, para tentar, né? É igual no barco lá, tentaram pegar os remos, controlar o barco, quem sabe alguém ali no barco pegou um balde, vamos jogar água para fora do barco, vamos tentar tirar água. Não é isso não. Davi logo viu e olhou assim, mas para que eu estou usando essa armadura, se eu não estou comparando a força dele com a minha, o tamanho dele com o meu? Eu estou comparando o tamanho dele com o tamanho do meu Deus. Eu estou comparando a força dele com a força do meu Deus. E o meu Deus é muito maior. O meu Deus é muito mais forte. É um Deus guerreiro de batalha, vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha. Logo ele jogou aquela armadura de lado. Uma funda. 5 pedrinhas. 5 ou 7? 5, né? 5 pedrinhas. E quem sabe aquele homem olhou e falou assim, eu treinei tanto, pra vocês mandar uma criança dessa. Olha a comparação errada. Os filhos de Israel, os soldados de Israel, Saul, erraram em comparar o gigante com o seu próprio tamanho, com a sua força. Mas ao mesmo tempo, aquele gigante errou, porque ele comparou a força dele com aquilo que estava nos olhos dele, uma criança. Esse foi o erro dele. Irmãos, quantas vezes os problemas vêm fazendo comparação com o tamanho que é, com o seu tamanho. Eles vêm e quebram a cara. Enquanto você olha para o seu problema, seu não, né? Para o problema que aí vem que Satanás te manda, e você compara com Deus, ele vem olhando e comparando com você, ele e você, ele é muito maior.
Aqui está escrito, as ondas estavam encobrindo o barco, não estava batendo na beiradinha, estava encobrindo o barco. E o profeta diz na mensagem que foi 10 mil demônios que começaram a fazer o fermento ali, ó. 10 mil. 10 mil, 10 milhões. É muito. E aquela onda começou a aumentar. Satanás olhou assim, olha o tamanho deles e olha o tamanho do meu problema que eu estou enviando. Agora eu vou derrubar eles. Ei, mas quando eles lembraram, Jesus está no meu barco, quando falou assim, Jesus está no meu barco, ele é muito maior do que essa onda aí. Vamos chamar ele? Vamos acordar ele agora? Ei, irmãos, quando Davi começou a girar aquela funda, não era aquela funda, não era Davi. Irmãos, quando você olha para trás, você fala assim, meu Deus, olha o problema que eu estava, olha a situação que eu estava, o Senhor me tirou lá de baixo e me levantou onde eu estou hoje, Senhor. Não foi você não, foi Deus em cena, através de sua mensagem, sua palavra. Ele olhou, você é um eleito, meu filho. Deixa eu dar um jeitinho nesse problema para você. E olha onde você está hoje, onde nós estamos hoje. Uma coisa é certa, não deixemos de chamar a Jesus. No final do parágrafo 129, o profeta diz, nada acontece, nada, sem que Deus saiba. Ele sabe isso. Ele sabia disso no começo. Tudo que nós passamos, ele já sabia. Não pense você que qualquer que seja o problema, seja uma novidade para Deus. Qualquer que seja a situação que você esteja, seja uma novidade para Deus. Tudo o que acontece, Ele sabe disso. Nada acontece, nada, sem que Deus saiba. Ele sabe disso, ele sabia disso no começo. E essas coisas acontecem porque é um teste de fé. Como que você quer chegar lá do outro lado? De roupinhas limpas, sem feridas, como diz o ditado aí, cheirosinho, não vai chegar. Não vai chegar. Há 3 alegrias quando nós chegarmos lá. Primeiro, é você ver que você chegou. Eu acho que essa é a maior alegria. Você chegar lá e olhar. Eu cheguei. Eu venci. Esfolado, cheio de cicatrizes, marcas, às vezes sozinho dentro de um barco. A outra alegria é 3 surpresas, né? Não é alegria, é surpresa. A outra surpresa é você olhar e falar assim, meu Deus, eu não dava nada para aquele irmão, tão fraco, ele chegou, aquele é tão fraco, quase não ia nos cultos,
Terça-feira nós lembramos, né? É como que se chega lá e vê um gin lá. Meu Deus! Eu bebia todos os dias. Mas todos os dias, Jim dizia no altar da igreja: Jesus, aqui está Jim. Quem sabe o pastor, ele sentiu o cheiro do álcool, lá de onde estava sentado. Jesus, aqui está Jim. Você pode dizer seu nome, Jesus, e você fala o seu nome. Aqui está o Danilo. Às vezes a nossa situação, ela não é de bebida, não é um cigarro. Às vezes, a luta está aqui, ó, dentro dos nossos pensamentos. Às vezes a luta é contra um complexo. Às vezes você cria um complexo de outro irmão. Mas todo dia você se ajoelha. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu sou fraco, sou falho, mas aqui estou eu, Senhor. E aí quando você chega lá, você se vê lá, surpresa. Quando o pastor foi visitar o Jim, quando ele estava no hospital, é de conhecido de todos. Quem sabe ele foi com dó, né? Deixa eu visitar ele com dó, não tem família, vive sozinho. Achando que ele estaria, quem sabe, desolado, triste. Ele estava sorridente, alegre. Pastor, ele esteve aqui. Ele quem, Jim? Ele disse assim, pastor: Jim, aqui está Jesus. Irmãos, para nós termos chegos até aqui, para você ter vencido o que venceu, muitas vezes ele veio até o leito de sua cama e disse para você: aqui está Jesus. Não pare, não desanime. E aí quando você chega lá do outro lado, lá está o Jim, olha lá, aquele lá é o Jim, já pensou? Você poder dar um abraço nele lá e falar assim: ô Jim, eu vi o seu testemunho lá na terra, seu testemunho me ajudou, eu era cheio de fraqueza, eu era cheio de dificuldade, cheio de complexos, mas quando eu ouvi falar que você todos os dias de culto, você estava lá na igreja ajoelhado dizendo: Jesus, aqui está o Jim. Isso me animou, Jim. Isso me animou, eu também consegui chegar aqui. Oh, irmão, não é a nossa força, não é o nosso tamanho, as ondas são muito maiores, mas é a força de Deus. Ele é maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas iniquidades. Ele sabe de todas as coisas, ele não é pego de surpresa. Quando a onda chega, você logo diz: ó Senhor, o Senhor já sabia dessa onda aí, ó. O Senhor já sabia dela, o Senhor sabia como acalmar ela também, Senhor. Ali pronto, o medo já não chega em você. Se o medo não chega em você, irmão, olha, se não tem medo, tem fé, as duas coisas. O medo é a incredulidade. Se não tem medo, tem fé. Se tem fé, não tem derrota não, é vitória. Você pode dar uma balançada, mas você vai caminhando, levanta de novo.
E aí, quando chegar lá, você vai procurar aquele irmão. Talvez testificava que jejuava todos os dias, que orava todos os dias, que você tinha receio de ficar perto, porque você é todo cheio de problema. Aquele irmão certo. Muitas das vezes aquele admirado por todos. Você vai procurar por ele, não vai achar. Mais uma surpresa. Mas fiquemos com esse gosto, essa alegria em nossas almas, de que você vai chegar lá. Você vai ter essa surpresa. Eu chegarei lá. Não interessa qual que é o meu problema, não interessa se o mar está contra. É igual aquele menino, o pai deixou o machado, ele ficou tentando. Não interessa se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. Não interessa se eu estou bêbado, se eu estou fumando, se eu estou em pecado. Jesus, aqui estou eu, me dá força e graça, eu vou chegar lá, eu vou vencer. Jesus, aqui estou eu não posso parar. Você vai lá de novo, comete aquele erro, vem com uma faca no seu coração. Senhor, eu não queria errar, Jesus. Eu errei de novo, Senhor, me perdoa, Pai. Sabe por que disso? E as coisas acontecem porque é um teste de fé. O dia que Deus tirar de nós os nossos problemas que nós temos, nós vamos fazer igual o povo de Israel. Os que estão acompanhando o plano bíblico, né, pegou agora no começo do ano. Mas lá no Egito nós tinha comida. Ô Moisés, você tirou nós do Egito para que morrêssemos no deserto? Ingratidão. Porque saiu do Egito, achou que podia exigir. Todos conhecem a história. Criaram altares, Datã, Coré e Abirão, engolidos pela terra. Esse problema que você tem, não pense que Deus te desanimou. Isso é um teste de fé. O dia que nós acharmos, o dia que a pessoa achar que ela é uma santa, já está perdido, né? Já começa por aí. Mas o dia que alguém achar que é um santo, pode ter certeza que em pouco tempo ele vai deixar Deus de lado. O dia que você achar que você não vai morrer, que você não vai sentir dor, você nunca mais vai querer ouvir a palavra médico, remédio, se cuidar, beber água, quão bom que faz. Você vai se sentir um super. É assim que o ser humano é assim que nós somos. Às vezes o problema que nós tanto reclamamos é ele que está nos fazendo continuar firmes na igreja, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Me ajuda, Jesus. Eu preciso vencer. Eu preciso chegar lá. Então não reclamemos, até mesmo dos nossos problemas e das nossas dificuldades.
lembre-se, não há nada que aconteça que ele já não sabia. Nada é surpresa para ele. E vamos tomar para nós. Às vezes a gente fala na sala dos rapazes, a gente fala às vezes aquilo que nós estamos precisando. E quando nós colocamos em prática, abandonar as notícias do mundo e nos importarmos com as promessas, as coisas começam a melhorar. As coisas começam a mudar. O medo começa a ir embora e a fé começa a entrar. Vamos encerrar, 8 horas. Vamos ficar em pé para uma oração. Se os irmãos tiverem um hino de saída, os irmãos veem aí. Tem muito cantor, né? Tem que aproveitar. Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, ó Pai, por sermos fracos, ó Senhor. Mas se as nossas fraquezas, ó Pai, que nos faz vir a ouvir a Sua palavra, se as nossas fraquezas, as nossas lutas, se são elas que nos fazem joelhar, nos fazem perdoar, nunca tire de nós, ó Senhor, as lutas, porque nós não queremos nos apartar de Ti, ó Senhor. Nos ajude, ó Pai, a nunca esquecer que o Senhor está no nosso barco. Ajuda-nos, ó Senhor, quando o problema vier, a medir o tamanho do problema, não com o nosso tamanho, mas com o tamanho do Senhor. Ó Deus eterno, dai-nos fé, ó Senhor, para que quando chegar aquele grande dia, nós possamos ter essa surpresa de chegar ao outro lado, ó Pai. Que cada um de nós possamos, ó Senhor, chegar ao outro lado. Se não chegarmos, tudo isso aqui foi em vão, ó Pai. Tudo foi em vão, Senhor. Mas nós cremos, ó Senhor, nesta mensagem. Nós cremos que o Senhor enviou essa mensagem para preparar um povo para o arrebatamento. O Senhor poderia ter escolhido grandes homens deste mundo, presidentes, líderes, mas não. O Senhor veio, ó Pai, em uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, chamado Pedreira. Oh Deus bendito, e escolheu a dedo um povinho simples e humilde para revelar a sua palavra, ó Pai. Oh Senhor, se nós caminharmos com isso em nosso coração, de que somos escolhidos a dedos por Deus, oh Pai bendito, não há tristeza que entrará em nossa mente, em nosso coração, ó Pai. Não há enfermidade que irá nos deter, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos, ó Pai, mesmo que devagar, mas firmes e constantes, ó Pai. Ajuda-nos a amar um ao outro, ó Pai. Tira a inimizade do meio do seu povo, ó Senhor. E a paz estará ali, o amor estará ali, ó Pai. E aonde tem o amor, tem a cura, tem a libertação, tem o arrependimento, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, em torno de Sua palavra. Me perdoe, Senhor, não sou um pregador, Tu sabe disso. Mas que o Senhor possa, ó Pai,
continuar alimentando esse povo, ó Pai, através desse ministério do nosso pastor. Agradeço a Ele, ó Senhor, pela confiança. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê uma bênção especial ao nosso pastor e à sua família, e a todas as congregações do seu ministério, o encontro que está por vir, as caravanas, ó Pai, pastor Jonas, as reuniões internas, a viagem de cada pastor, ó Pai, que nós possamos ser mais uma vez abençoados, que não seja somente uma viagem, ó Pai, mas que o propósito de todos nós possa ser em ir e ser abençoado, em ir trazer uma bênção, ó Pai, especial, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder dos demônios desse recinto sejam quebrados. Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados com as cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos dizer que Deus abençoe, continue abençoando o irmão Danilo, abençoe sua família, seu ministério. Deus abençoe. E o culto está encerrado, irmãos. Volte para casa abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai me ajudar.
misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de voltar para com Ele me levar. Sabendo disso, o inimigo quer me atrapalhar. Não adianta ele lutar, pois Jesus está a me ajudar. Com sua ajuda, certamente eu chegarei lá. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são